significa ser homem no Brasil de hoje? A resposta parece estar em disputa. Enquanto as mulheres ampliaram seus espaços e reinventaram papéis, muitos homens ainda seguem presos a modelos antigos, forjados na autoridade, na agressividade e no silêncio emocional. Se a masculinidade dominante ainda é aquela que reprime o choro, foge do cuidado e responde ao conflito com violência, o que está em jogo hoje é a possibilidade de construir outras formas de ser homem. Uma construção com impacto direto na vida concreta. No Brasil, homens são os principais autores e também as maiores vítimas da violência. Morrem mais, morrem antes e muitas vezes por não se cuidarem. A expectativa de vida deles é quase 7 anos menor do que a das mulheres. Seja na saúde, nos afetos ou na violência, o modelo tradicional de masculinidade tem cobrado um preço alto dos homens e de toda a sociedade. No BDF Entrevista de hoje, vamos entender como se formam as masculinidades, o que está por trás da repetição dos ciclos de violência e o desafio urgente e coletivo de pensar em novas formas de ser homem. Olá, eu sou Luana Ibelli, esse é o BDF Entrevista. E para esse papo sobre o que é ser homem, eu recebo aqui a antropóloga Isabela Venturosa, que há anos pesquisa masculinidades, feminismos e violências. Isabela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por me receber hoje. Então vamos lá, é possível responder essa pergunta, o que é ser homem no Brasil hoje? Eu acho que o que é ser homem é muitas coisas. Quando a gente faz essa discussão, a gente tem que estar muito atento que a gente está falando de uma multiplicidade, né, que cabe nessa categoria, que passa tanto por raça quanto por classe, por transgeneridade, mas que existe algo que está alimentando um certo modelo tradicional que algumas pessoas têm articulado a partir de uma ideia de caixa do homem, né? O que há que transforma os homens em homens? E daí está associado a atributos como força física, a dar a última palavra, a ter poder, a não chorar, a expressar nenhum sentimento para além de raiva, né? Então a gente tem uma certa construção da masculinidade socialmente a partir de diferentes lugares, da escola, da religião, da família, que molda um homem bastante específico, mas quando a gente vai ver na prática, nem todos os homens são fortes, nem todos os homens não choram, né? E vão ser recortados por certas diferenças e desigualdades que vão modelando também essa masculinidade como múltipla. Como que essas interseccionalidades influenciam nas questões de poder, por exemplo? Porque a gente sempre fala numa masculinidade muito ligada ao poder. Como que isso acontece quando a gente fala dessas multiplicidades, como você falou? Sim, eu acho que tem uma questão muito importante, né? Nos últimos anos que essa discussão se tornou mais ampla na sociedade, se falava muito dos privilégios dos homens, de como os homens têm poder, mas quando a gente vai olhar para os homens de fato, não são muitos deles que têm de fato tanto poder assim, né? Então, existem custos, existem impactos no fato de você ser homem numa sociedade como a nossa, que fazem com que ser homem seja quase um fator de risco, né? Então, os homens vão morrer por morte violenta mais do que as mulheres, né? Apesar de causarem bastante violência no espaço doméstico, no espaço privado, né? A gente tem no Brasil esse dado de que as mulheres morrem mais por morte violenta nas próprias casas e pela mão de homens que são conhecidos e próximos, enquanto os homens morrem numa quantidade ainda maior e bem maior, só que na rua e pela mão de outros homens que são desconhecidos. Para além disso, dessa questão das mortes violentas que eles vivenciam, a gente tem a questão do suicídio, que também é quase 4 vezes maior entre os homens, e o que isso diz sobre masculinidade, sobre falta de recurso para lidar com insegurança, com tristeza, com depressão, com questões de saúde mental, incertezas e vergonha, humilhação, né? Tantas coisas que vão recortando a vida dessas pessoas. E a gente também tem a questão da saúde dos homens, né? Onde eles também não têm um aprendizado de um certo cuidado de si e acabam só chegando, por exemplo, a um lugar de saúde quando já estão cronificados, né? E tantas outras coisas, né? Então, quando a gente vai pensar sobre isso, a gente logo se aproxima das questões de raça e de classe e vai vendo que, para certos homens, esse poder não está tão acessível assim, né? Tem muito custo. Quem é que morre por morte violenta nas ruas, né? São homens jovens, negros e pobres. Quem é que morre mais cedo, né? A estatística média é 7 anos a menos em comparação com as mulheres.
Mas se você tem um homem pobre e um homem que é negro, muitas vezes ele vai morrer antes disso. Ele não vai chegar aos 70 anos, ele vai chegar aos 58, aos 60 no máximo. Porque vai morrer por questões que poderiam ser evitáveis, né? Um não cuidado com diabetes, com pressão alta, com cirrose hepática, que também é uma doença bastante prevalente relacionada ao alcoolismo. Os homens jovens também vão, na verdade, os homens mais amplamente vão ter questões com abuso de substâncias. Então, o que é que faz com que os homens sejam esse público prioritário ou protagonista em certas estatísticas? Isso mostra sobre poder ou mostra sobre certos prejuízos e custos do que é ser esse homem, né? Ou buscar essa fantasia do que é ser esse homem, né? Você falou na sua primeira resposta sobre caixa de masculinidade. Caixa é uma coisa que remete a uma prisão, de certa forma, né? Como que é essa prisão e quais são os custos disso? Como você bem disse, existem esses custos. Eu gosto... esse conceito da caixa do homem é um conceito trazido por um cara chamado Tony Porter. E é uma ideia de que os homens, para serem homens e serem reconhecidos como homens, precisam estar o quanto mais próximos de certos atributos, né? Então, essa questão da força, essa questão de não chorar, muito menos em público, essa questão de reprimir certos sentimentos, de ser assertivo, de ser líder, de ser sempre potente sexualmente, né? E se você não dá check nesses atributos, você é colocado num lugar marginal diante dessa masculinidade e dessas relações hierárquicas entre homens e mulheres, né? Porque há também isso, os homens não estão apenas em relação hierárquica com as mulheres e pessoas não binárias ou pessoas trans no mundo, né? Eles estão entre si mesmos com relações hierárquicas. E quanto mais você se distancia isso tudo que tem dentro dessa caixa, mais subalterno você se torna, né? E de fato, é o que você diz, é como se os homens passassem a vida toda aprisionados, escravizados por uma certa ideia que, quando a gente vai ver, é uma ideia inatingível. Nem todo homem vai ser a todo momento forte. Nem todo homem, quando a gente vai ver exatamente as questões com alcoolismo, abuso de substâncias, com depressão e outras questões, a gente vai ver que existe uma necessidade de conseguir ajuda e de precisar do outro, precisar de cuidado, que os homens não se permitem ter porque não foram socializados para isso, que não vão dizer sobre poder, vão dizer sobre fragilidade também, que é uma coisa humana, né? E a gente, cruzando com questões relacionadas ao capitalismo, né, às desigualdades socioeconômicas, a gente vai ver que tem muito impacto também sobre esses sujeitos. Hoje, quando a gente discute, por exemplo, a uberização de tudo, né, ou certos trabalhos informais e perdas de direitos trabalhistas, a gente também está falando de homens e homens que estão sendo triturados na sociedade, como as mulheres, mas de outras formas que estão também atravessadas por gênero, né? Você acha que porque existe, você falou de uma fantasia de ser homem que está muito associada a poder, mas na materialidade isso não está presente a todo momento. Isso influencia também a violência e comportamentos que talvez sejam um tanto compensatórios? Super, né? Essa ideia de que para se afirmar é preciso ter poder e não levar desaforo para casa, é também uma tentativa desse homem alcançar essa posição, né? De uma masculinidade hegemônica, né? De uma masculinidade viril, uma masculinidade forte, né? Que se impõe, que não leva desaforo para casa. E nisso a gente vai ver nos homens acidente de trânsito, a gente vai ver nos homens quando eles aceleram, vão para cima ou tem um comportamento de maior risco no trânsito. O que isso também diz sobre masculinidades, né? Tem familiares meus que são homens muito gentis e educados e parceiros e amorosos, e quando entram no carro viram outra pessoa, né? Você deve conhecer casos similares. E aí qualquer coisa que se faz na frente deles vira uma grande afronta. Só que você não sabe quem está no outro carro, né? Você não sabe aquele dia, como aquele dia pode terminar. E eu acho que os homens, também associados a essa noção de uma masculinidade que não leva desaforo para casa, ou que aprende a ser reativa, não vão fazer esses cálculos, ou não vão aprender outros repertórios. Eu fui criada com homens, né? Eu sou a caçula de uma família de 2 irmãos. Então tem muito de masculinidade em mim. Eu sou uma pessoa que se irrita com facilidade, que tenho muito essa reação de não levar também desaforo para casa. Mas eu também fui socializada com outros repertórios. E ao mesmo tempo que eu me irrito e quero voar no pescoço de alguém,
assim como todos nós humanos, né? Eu tenho um movimento também reflexivo que me tira da resposta só na emoção e me coloca no lugar de pensar, contar até 10, falar como é que eu diminuo o impacto disso aqui que está acontecendo, né? Essas reflexões, elas parecem ser muito mais comuns a mulheres na nossa sociedade, né? Ou seja, quando você traz esse exemplo, é muito fácil ver que os homens também são levados por emoções fortes, mas isso não é interpretado dessa forma. As mulheres são emocionais e os homens são racionais. Como que isso está dentro desse debate também das masculinidades? Essa é uma das maiores contradições, né? A gente tem não queria falar fantasia, mas é quase no sentido de que ficções sobre o que são mulheres, e mulheres serem mais associadas a um lugar de emoções, enquanto homens da racionalidade, né? Isso não é novo, isso é histórico, né? Mas quando a gente vai ver, por exemplo, quando a gente tem violência, quando a gente tem violência em casa, violência fora de casa, quando a gente tem certos comportamentos dos homens, a gente vai ver que está num lugar emocional, né? Não está num lugar reflexivo, de racionalidade. Não se pensa, não se calcula os impactos das suas ações. Só depois vai se ver o que acontece, né? Enquanto as mulheres estão muito pensando qual que vai ser esse impacto para a minha família, para a minha comunidade, o que eu tenho que fazer para cuidar disso e daquilo, seja de mim ou do outro, né? Então a gente está muito mais fazendo certas reflexões para não trazer dano. Enquanto os homens são muitas vezes imediatistas. É claro que a gente está falando aqui numa perspectiva de expectativas sociais, mas não é que todo homem, né? Nem todo homem, mas muitos homens vão estar mais com essas posições mais reativas que não passam por um lugar só de racionalidade, mas de muita emoção, né? E aí, uma das emoções mais fortes, mais prevalentes entre os homens é a raiva e não ter muito repertório para lidar com a raiva, senão através da violência. Existe hoje todo um debate sobre novas masculinidades. E aí eu queria te ouvir um pouco isso, né? Existem esses novos homens, isso também é uma ficção, né? E o quanto tudo isso pode expressar uma mudança real na sociedade. Acho que eu adoro essa questão e é uma questão polêmica que eu gosto de dar uma causada sobre isso. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem aditivado muito as masculinidades, novas masculinidades, masculinidades positivas, masculinidades saudáveis, que eu vejo muito num lugar meio neoliberal para vender coisa. Vender e-book, vender mentoria, vender curso, vender retiro para abraçar homem na floresta. E tudo bem, tem muita gente se esforçando e muita gente tentando propor coisas interessantes também. Mas eu acho que talvez a gente esteja mirando no lugar errado e que seja menos sobre adjetivar e criar um novo ideal, um novo modelo que pode ser também inatingível, né? E mais sobre pensar, peraí, a gente quer criar um novo modelo de masculinidade ou a gente quer que as pessoas, homens ou mulheres ou pessoas não binárias, transitem por atributos e habilidades que sejam benéficas para si mesmos e para as pessoas da sua comunidade? E nisso a gente não vai adjetivar. A gente vai falar de masculinidades múltiplas, outras masculinidades, não de uma coisa nova que, nossa, resolvemos as questões e agora é um pai ativo, né? Esse pai também vai ter falha, assim como as mães têm, né? Então, não mirar numa nova identidade, mas focar talvez numa ética e em práticas que sejam acessíveis a todos, né? Eu costumo fazer uma provocação que é, se você tira tóxico de masculinidade, o que sobra? E as pessoas ficam assim, né? Tentando fazer um download ali que não se faz. Não sei, sobra... Não sei. E eu falo, não sobra algo que é associado à masculinidade necessariamente, né? Se você vai pensar, vai ser uma pessoa que cuida de si, cuida do outro, que é cooperativa, que é respeitosa, que ouve, sabe oferecer escuta, que cuida de si mesma, que cuida da sua casa, né? Sabe se virar domesticamente, cuida da sua saúde, tá numa reunião e ouve também as mulheres, mas ouve também os homens, e ouve todo mundo, né? E isso é algo que é feminino ou masculino? Isso é algo que é uma masculinidade ou uma feminidade? Não, são atributos positivos para nossas comunidades como um todo. Então não é sobre uma nova identidade, não é sobre um novo homem, né? Que vai ser também um factoide, vai ser também uma Doriana ali, que quando você vai ver na prática, o cara também está fazendo um
de abobrinha e atrocidade, né? Porque é isso. Como que a gente leva isso para a criação dos meninos, né? Porque a gente está falando de comunidades, de começar a introduzir esses valores a todos, e acho que existe um desafio também de levar isso para os meninos, enfim, para os mais jovens. Sim, eu acho que a gente tem um compromisso muito grande com as juventudes, lembrando novamente que a gente está falando de juventudes que são muito desiguais, né? Tem impacto até hoje da pandemia sobre nós e sobre as nossas crianças e adolescentes. Acho que a gente tem uma necessidade muito de estar nas escolas e estar também oferecendo um letramento para as famílias que também não têm recurso, não têm repertório para saber também como produzir, né? Até hoje a gente vai ver as meninas sendo colocadas para lavar a louça se a mãe ou a avó não está, e os meninos ainda num outro lugar, ou também, para certos meninos, indo trabalhar muito cedo, né? Então eu acho que tem um lugar da gente fazer cada vez mais essas conversas sobre equidade de gênero, não só sobre equidade de gênero, mas justiça social, né? Pensando raça, pensando classe, capacitismo, sexualidade, com juventudes, tanto nos espaços da escola, quanto entre as famílias, comunidades, lazer. E eu tenho achado que a gente teve mais casos de atentados em escolas nos últimos anos no Brasil, né? Que não é nenhuma novidade, na verdade. Se você entrar na Wikipedia e buscar talvez nas escolas esteja se tornando mais comum, mas Estados Unidos, alguns países sempre tiveram esse tipo de... sempre há muito tempo, né? Mas no último século, digamos, tiveram ataques em instituições de ensino, de educação, e também em espaços públicos, onde sempre os autores eram... ou homens jovens, ou não tão jovens, ou meninos, né? Poucos atentados foram por meninas. Acho que 4, coisa desse tipo, pensando globalmente. E a gente vai vendo que, além de a gente ter esse combate hoje com a questão da ideologia de gênero, né? Que muita gente fala que falar de equidade de gênero é ideologia de gênero, quando é exatamente o contrário, né? Ideologia de gênero é você não querer falar sobre gênero nas escolas, e com crianças e adolescentes, e para além disso, eu acho que por muito tempo teve um ponto cego aí de pensar que falar sobre equidade de gênero era só dialogar com as meninas, ou dialogar com os meninos apenas sobre as questões das meninas, e não de uma maneira integral, pensando também o que é se tornar menino, né? Eu gosto muito de um parceiro, o Raul, do Masculinidade Quebrada, que fala que a transição de menino a homem é quase uma experiência de um trauma, né? De tudo aquilo que você tem que atrofiar, né? E de tudo aquilo que você tem que largar para trás ou não aprender para se tornar homem, muitas vezes em situações de reiterada violência, né? Então, a gente também precisa falar com os meninos uma perspectiva de: você tá bem? Se esses meninos estão em chans, estão na internet consumindo conteúdo misógino e se sentindo mais pertencentes nesses lugares, o que isso também diz da saúde mental deles? Sabe? O que a gente não está cuidando? Vamos falar exatamente sobre isso, Isabela. Essa questão da misoginia online tem sido um grande desafio quando a gente fala em meninos jovens. Vamos saber mais. Na internet, o velho machismo encontrou um novo disfarce e um megafone. Grupos como incels, red pills e masculinistas radicais se multiplicam em fóruns e redes sociais espalhando ódio contra mulheres, com discursos que misturam frustração, ressentimento e teorias distorcidas sobre gênero. É o universo da machosfera, onde afeto é fraqueza, feminismo é ameaça e a violência muitas vezes é glorificada. O fenômeno virou tema da série Adolescência, sucesso mundial da Netflix, que joga luz sobre a radicalização masculina online. No enredo, um adolescente é preso após assassinar uma colega. Fora da ficção, casos como esse já aconteceram e continuam acontecendo. O problema cresceu tanto que alguns países cogitam classificar esses grupos como organizações terroristas. Mas até agora, as plataformas digitais seguem permitindo que tudo isso se espalhe com poucos limites, como se algoritmos fossem neutros diante do ódio. O que está por trás desse novo rosto da misoginia? E por que ele atrai tantos jovens? A verdade é que tem muitos elementos aí por trás dessa radicalização
radicalização online. Isabela, você já foi chamada para dar palestras, né, sobre esse tema, pensando nesse público. O que está por trás dessa atração? E eu te pergunto também se é um desafio grande quando a gente fala em masculinidade nos tempos atuais. É um desafio enorme. Eu percebo muito de dar, por exemplo, palestras em escolas, que eu tinha um perfil de menino antes da pandemia e um agora que volta para as escolas, né? Para mim tem uma coisa datada mesmo, de ver um crescimento desses chans, desses fóruns online, desses lugares, e também de ver eles saindo de uma deep web para a superfície da web, né? Se hoje o seu filho de 13 anos baixa o TikTok e coloca lá masculino 13 anos, em menos de 5 minutos começa a se apresentar conteúdo misógino, né? Isso é uma questão que tem aparecido em pesquisas mesmo. E aí de um lugar, antes da pandemia, onde eu chegava na escola e os meninos achavam que aquela conversa não é com eles e ficavam um pouco acuados, um pouco alheios, hoje eu chego nas escolas e os meninos estão armados, no sentido não literal, espero sempre, mas no sentido figurado, no sentido de estarem muito prontos para combater um discurso de equidade de gênero ou de minimizar questões relacionadas à violência sexista, machista, né? Então, é claro, novamente, não estou falando de todos os meninos, mas se tornou muito mais comum você ver meninos que estão sendo informados e tendo como referência conteúdos misóginos do que antes e se sentindo prontos para combater também outras narrativas possíveis, né, relacionadas à equidade. Então, eu vejo que meu trabalho ficou muito mais difícil. E também trabalhando com adultos, na verdade, eu acho que os produtos, né, audiovisuais que têm sido produzidos por grupos de conservadores, de direita e extrema-direita, como as coisas feitas pelo Brasil de fato, às vezes começam a circular nos grupos que a gente tem com homens em grupos reflexivos, né? Grupos que são... A gente faz grupos no contexto da Lei Maria da Penha e o cara começa a mandar coisas do... Como que é o nome do ex da Ana Hickman? Não me lembro, mas começou a falar de como ele era vítima da Lei Maria da Penha, né? Isso se tornou muito mais comum deles rebaterem o que a gente traz como informação a partir de fake news muitas vezes misóginas, né? Eu ia te fazer uma pergunta, porque você trouxe no primeiro bloco vários elementos que mostram o quanto também os homens estão, né, numa situação de violência, também são vítimas de violência, e esse argumento ele é muito trazido por esses fóruns, né, para justamente dizer o contrário, que esses homens são as grandes vítimas da sociedade. Por uma perspectiva de equidade de gênero, como que é esse argumento e como é trabalhar isso junto com esses meninos que muitas vezes vêm armados, como você falou, com essas informações? Sim. É um caminho que a gente tem que fazer sabendo que é um processo, e um processo que não é linear, que é difícil, que há necessidade de uma construção mais longa, né? Porque é isso. Com os adultos a gente está disputando com repertórios de 50 anos, 20 anos, 30 anos. Com os meninos a gente está disputando com menos tempo. Mas é uma socialização que é sexista não a partir só dos fóruns. Os fóruns aumentam isso, mas que desde pequeno ele já está lidando com aquelas questões, até mesmo com o pai em casa, que consome também esse tipo de repertório, né? Então, um primeiro ponto que eu coloco, trabalhando com jovens ou com adultos, é a questão da escuta. Não pode chegar querendo dar aula para o sujeito. Tem que também perguntar quem é você, de onde você vem. Me conta, o que é ser menino hoje? O que você está vendo? E a partir também dessa escuta você cria um vínculo e uma relação de eu te vejo, você me vê. Eu não estou aqui contra você. E aí você vai introduzindo esses elementos para eles verem como é custoso também estar no mundo a partir desse único lugar. Mas não porque as mulheres estão acabando com você ou as meninas. Porque você e outros homens estão, né? Quando a gente vai ver muitos problemas relacionados à masculinidade, não são as mulheres que estão matando os homens nas ruas, né? São os próprios homens que estão se matando. E que também, em algum lugar, quando estão envolvidos com alcoolismo ou abuso de substâncias, tem uma falta de repertório para lidar com também mazelas que às vezes têm relação com outros homens, né? Então, por exemplo, a questão trabalhista mesmo, né? Não são as mulheres que estão impondo a você essa organização de coisas, né? Quem são as lideranças em empresas hoje? Quem é que está legislando contra os nossos direitos enquanto
trabalhadoras e trabalhadores, né? Homens brancos de camadas altas que não estão nem aí se você vai acessar uma CLT nunca mais, né? Então, tem uma certa discussão aí também sobre oferecer subsídio para que essas pessoas possam produzir um pensamento crítico e nisso desnaturalizar a realidade como ela é. Não a partir de fake news, onde você é vítima das mulheres, mas a partir dessa realidade que está sendo produzida também por masculinidades que estão se impondo de uma maneira nociva para as suas comunidades, né? Então eu vejo um pouco sobre isso. E é isso. A internet não é um lugar per se horrível, né? A internet foi o que trouxe também uma discussão de feminismo mais ampla para a sociedade, né? A gente viveu um momento de florescimento muito grande das juventudes nos anos 2000, 2010, com blogs feministas, com esse acesso à informação mais fácil. Então eu chegava para dar palestra em escola e as meninas estavam assim, nem precisavam me chamar, sabe? 3 ondas do feminismo na ponta da língua. Até hoje a gente vê isso, né? Mas ao mesmo tempo é isso. A internet é um lugar pouco regulado. Hoje ainda mais essa é uma discussão. E, para além de ter coisas que são boas, também tem coisas que são muito ruins. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, como sociedade, lutando para a regulação das redes. E, em segundo, sabendo que a gente não pode parar de também fazer essa disputa de narrativas, por perspectivas de mundo, por éticas que sejam atreladas a uma noção de equidade. Se os meninos estão se sentindo mais confortáveis nesses lugares, é porque não tem outros lugares dialogando com eles, que sejam lugares atrativos, que sejam lugares que vejam eles como sujeitos e vejam as potencialidades também desse lugar no mundo para eles, né? Para isso a gente precisa saber quem eles são, o que eles estão fazendo, do que eles gostam. Existe uma promessa de acolhimento, falando justamente nessa questão, né, de não existirem, às vezes, alternativas. E aí, que tipo de acolhimento, então, está sendo oferecido nesse outro lado, já que a gente não consegue oferecer uma resposta, e por que isso tem sido tão atrativo também? Eu acho que essa é uma excelente questão, né? Acho que se de algum modo tem uma coisa de um sofrimento mental, e eu não estou falando de uma perspectiva de psicopatologização, eu estou falando de que tá no mundo, não é um passeio no parque, né? E não é um passeio no parque para as mulheres e também para os homens. Então, ser adolescente, ser jovem no Brasil, muitas vezes é um lugar de não ser visto. Apesar de termos o ECA, temos hoje, certos mecanismos para direitos dessa população mais jovem, mas em muitos lugares a gente vai ver que, por exemplo, falando de meninos pobres, jovens, negros, qual que é o espaço de lazer para eles, né? Qual que é a possibilidade de mundo? E mesmo se a gente for falar de meninos mais abastados e brancos, a gente vai vendo que o lugar está meio opaco, né? Se antes era aquele lugar de os meninos têm mais poder, a quadra deles, e continua sendo deles em muitas escolas, né? Tem também um lugar de sofrimento, tem também um lugar de estar vendo os pares consumindo certas coisas, e para se sentir pertencente também ir para esses lugares de pares, né? E se encontrar se identificar nessas falas, que muitas vezes são falas radicalizadas, né? Mas também porque a gente não está fazendo outras falas que tenham a ver com masculinidade, que tragam para um outro lugar, né? Eu vejo um pouco trabalho nas escolas. Quando a gente teve os ataques dos últimos anos nas escolas, se falou bastante de cultura de paz, e de colocar psicólogo em escola. E não acho que isso é necessariamente ruim. Mas também não há uma discussão sobre gênero aqui, também não há uma discussão sobre masculinidade, como que a gente tem que também organizar espaços de segurança e de reflexão para esses meninos, não deixando de trabalhar com as meninas, mas de fato a potencialidade dessa metodologia que eu trabalho, que são os grupos reflexivos, é muito grande quando a gente vai pensar espaços onde os meninos consigam se sentir confortáveis e começar a olhar para si mesmos, né? Então eu tive uma primeira experiência esse ano, mais longa, trabalhando com meninos em uma escola, que foi muito boa, porque antes eu só era chamada para dar uma palestra. E uma palestra, que tipo de potencial de penetração ela tem para esses jovens, né? Não, veio aqui dar uma lição de moral na gente, não se cria diálogo, não se cria escuta de fato, né? E o que a gente precisa é fazer conversas mais profundas e mais longas com esses meninos, tentando pensar o que é masculinidade. Para ser menino eu preciso ser isso? E também tentar sensibilizá-los para as questões das meninas e das pessoas não binárias, né? Esse também não é um sujeito,
Por que a gente quer aniquilar ele, né? Ou como é que as suas ações afetam muito essa pessoa que está do seu lado? Você é contra ela? Ele fala, não. Muitas vezes não são. A gente tem uma discussão que vai muito no lugar de uma pessoa é boa, uma pessoa é ruim, mas não, muitas vezes essas pessoas só são pessoas sem repertório. Só são pessoas que não estão sensibilizadas para essas questões tão distantes e achando que sobreviver e se preservar é lutar contra esse outro, né? Como que é a conversa sobre responsabilidade? Porque quando você falou um pouquinho antes, né, que é isso, não são as mulheres que estão matando os homens estão se matando, os homens estão legislando. Existe espaço também para essa conversa e trazer esses meninos também para se verem não só como vítimas, porque esse discurso da vítima cola, né? Uhum. Mas como responsáveis também. Como que é essa Super. conversa? Essa pergunta é muito boa, porque um dos motos do trabalho tem que ser responsabilização. A categoria vítima é uma categoria muito perigosa, né? E ela é muito confortável para algumas pessoas, né? Quando você passa a perceber que você também sofre, que a sociedade também tem efeitos nocivos sobre você, você pode muito facilmente falar, então eu sou a vítima, eu sofro pra caramba, nossa, pobre homem. E não sair desse lugar para um lugar de ação e de responsabilização, na qual, ok, a gente está falando de algo que é socialmente produzido, que não é de autoria única, onde só você é responsável pelas coisas como elas são. Mas você também você tem agência. Você é um sujeito aqui, você não é uma vítima passiva da situação, né? Então a gente tem falando um pouco de metodologia mesmo, a gente tem um trabalho aí que é mostrar que esses sujeitos sofrem, mas com o desafio de falar, não estamos falando isso para você só ficar confortável nesse espaço. É para você ter um repertório crítico para olhar para as situações, ver que nem isso aqui não é um passeio no parque, não é bom para você, não é bom para a sua comunidade, e a partir daí se responsabilizar por práticas violentas que já cometeu, mas principalmente por não cometer daqui em diante. Como é que eu lido com uma situação de conflito, que eu quero pegar a pessoa né? Só que não uso violência. Como é que eu consigo comunicar a minha raiva ou o meu incômodo, ainda possibilitando um diálogo com esse sujeito, né? Ou, por exemplo, às vezes não tem diálogo, né? Às vezes você está com todo esse repertório, mas o outro não tem. O que eu faço nessa situação? Eu vou para cima mesmo e custe o que custar? Ou eu também me distancio? Ou eu busco uma pessoa para mediar também essa situação, né? Então são saídas que têm a ver com reflexão, que não tem a ver com imediatismo, que não tem a ver com, muitas vezes, dar um passo atrás. E um passo atrás não é uma coisa que os meninos aprendem, né? Na sua socialização. Respirar e contar até 10, algumas famílias têm introduzido mais isso, né? As crianças estão ali, não tem o nosso repertório como adultos, físico mesmo, né? Fisiológico, aliás, para pensar. Então são tomadas por emoções, não tem ainda são mais imediatistas. É nosso papel como comunidade, como responsáveis, sendo pais ou não, estar ao lado deles também para ensinar eles a como que eles, como fala, eu estou indo para um lugar muito comportamental, mas acho que também faz parte de como é que eu calibro as minhas emoções, né? Porque a gente fica mal e como adulto a gente, principalmente nós que não somos homens, respiramos, buscamos alguma companheira para trocar ideia, para falar daquilo que a gente está sentindo, fazemos a nossa análise ou psicoterapia, né? A gente tem vários repertórios e alguns deles não são individuais, são coletivos. Os meninos não aprenderam sobre isso. Precisam aprender e precisam ter espaços para fazer tudo isso, né? E tem que ser uma coisa que não passe necessariamente por dinheiro, né? Porque só alguns vão ter acesso. E aqueles que não têm? Então é papel da escola pública, é papel do Estado, operar esses espaços dentro das escolas, nos CRAS, nos CREAS, né? Nos espaços que cuidam também dessas pessoas. Eu acho que vai um pouco por aí. Olha, Isabela, a falta desses espaços, a falta dessas discussões acaba trazendo uma série de consequências, né? Não é à toa que a gente tem visto o aumento da misoginia. E tudo isso tem efeitos concretos na vida das pessoas, como, por exemplo, o aumento de feminicídios recente no Brasil. Vamos ver. Em 2024, o Brasil registrou 1.450 casos de feminicídio. Houve aumento em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.438 casos. Os dados são do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, conhecido pela sigla RASEAN, do Ministério das Mulheres.
Segundo o Código Penal brasileiro, o feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino. É um crime que envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Geralmente, o feminicídio é a culminação de uma sequência de violências, que podem começar com violência psicológica, que escala para agressão física e, por fim, para o assassinato. Identificar a violência misógina desde o início e evitar que ela avance é o objetivo da campanha Feminicídio Zero, lançada pelo Ministério das Mulheres no ano passado. A iniciativa tem duas frentes de atuação prioritárias, o carnaval e o futebol, mas também visa debates em empresas, entidades e igrejas. Em uma época com muitos avanços nas questões de gênero, o que explica a persistência e até o aumento da violência extrema contra a mulher? Como o Estado e a sociedade podem reverter esse quadro? Perguntas fundamentais que eu rebato aqui, Isabela. O que explica esse aumento? A gente tem uma lei que é assim, você já contou em outras entrevistas, né, que a Maria da Penha não veio do nada, inclusive o Brasil foi obrigado a fazer isso. Por sanções, e hoje temos uma das leis mais evoluídas, né, no sentido de direito das mulheres, e mesmo assim a gente vê um aumento nos feminicídios, na violência contra a mulher, e aí eu queria que você trouxesse um pouco, é uma contradição ou não, as coisas estão relacionadas? Eu acho que tem 3 pontos sobre isso. Um primeiro ponto tem a ver com a gente passar a registrar feminicídio como feminicídio, que também não é algo que acontecia antes. Então a gente passou a reconhecer mais os crimes de homicídio de mulheres como feminicídios. Isso ainda é uma coisa, né, para a gente discutir, porque nem todo lugar vai estar registrando dessa forma. Então esse aumento também tem a ver com isso. Um segundo ponto é que, por mais que a gente tenha uma das leis mais completas, mais bem feitas, mais elogiadas internacionalmente, o que está na letra da lei e o que acontece na realidade ainda são coisas bastante distantes. Então, beleza, a gente está prevendo uma lei que não é só punitivista, que não é só punição, que também cria todo um leque de mecanismos para proteger as mulheres. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, não tem delegacia de defesa da mulher em todas as cidades. Então, não tem delegacia de defesa da mulher operando 24 horas, quando a gente sabe que os crimes acontecem, principalmente à noite e aos finais de semana, quando os homens estão em casa. O que é uma delegacia que não funciona nesses horários, que são os horários de maior risco, né? A gente tem a questão das casas-abrigo. Casas-abrigo que são muito poucas para um país com mais de 5 municípios. 5 mil municípios. Da última vez que eu vi, uma década atrás, eram 70. Esse valor aumentou, mas não aumentou muito. Na última, eu cheguei a ver um pouco os valores e não aumentou muita coisa. Para onde essa mulher vai quando ela está nessa situação, então? Para além disso, a gente tem as medidas protetivas, né, que são hoje praticadas, né, pelo judiciário. Mas será que as medidas protetivas estão de fato protegendo essas mulheres? Esses homens estão mesmo distantes? Quando é que essas medidas chegam? Tem chegado a tempo, né? Então, uma série de questões que apontam para uma fragilidade da execução da lei, né? E que a gente não tem muito esse trabalho que eu faço, que é esse trabalho reflexivo de, beleza, esse homem só pela lei ele não vai parar de cometer violência contra a mulher. Se a gente não tiver mecanismos para esse homem, de fato, repensar a sua masculinidade, a questão da violência, os direitos das mulheres, o que é um casamento, o que é uma conjugalidade, é você controlar essa mulher, é você ficar com ela a todo custo, e se ela não ficar com você, acabar com a vida dela. Se ele não tiver espaço para pensar sobre isso, para desenvolver outros repertórios, ele vai continuar sendo um autor de agressão, né? Então a gente precisa pensar nessa fragilidade daquilo que a lei prevê, mas que não é praticado na sua integralidade na prática. Outra questão, uma terceira questão sobre isso, é que não falo exclusivamente dos feminicídios, né, mas falo de todos. A gente teve um aumento de todos os crimes contra a mulher nos últimos anos, né? Tem a questão que eu já falei um pouquinho de uma subnotificação que a gente tinha anteriormente, e que com as campanhas, com a discussão maior sobre violência contra as mulheres nos últimos anos, a gente tem mulheres que estão mais educadas nos seus direitos, né?
tem uma educação em direitos que foi feita e por isso passam a denunciar mais, porque a gente criou espaço na sociedade para debater isso, né? E com isso tem antes acontecia violência, tanto quanto hoje, talvez, né? Essa é uma hipótese. A questão é que agora a gente denuncia mais, né, do que denunciava antes. Esse é um ponto. Mas, para além dele, o fato de que a gente avançou muito nos nossos direitos, isso incomodou muita gente. E hoje a gente vive com discursos conservadores, com discursos radicalizados, de uma direita e uma extrema-direita, e não que a violência não aconteça na esquerda, né? A gente sabe que acontece, mas que buscam resgatar uma certa tradição onde as mulheres eram mais submissas e aceitavam os lugares colocados pelos homens para elas na sociedade, né? Então a gente vai ver nesses discursos também radicalizarem os homens. A gente vai ver homens que estão falando, não, isso não está certo. Eu vou exercer meu poder porque era assim e precisa continuar assim. A gente precisa reorganizar a sociedade mais uma vez. Então é uma disputa entre os nossos avanços e essa vontade de voltar a um lugar que talvez nunca tenha existido, mas que é um saudosismo desse lugar dos homens como um lugar de poder e último em termos de liderança, de chefia das casas, né? E um não trabalho com questões masculinas, né? Traição, ciúmes, uma mulher interrompeu o casamento com você porque quer outra coisa para a vida dela, né? A gente viu vários feminicídios que aconteceram recentemente que tinham a ver com homens que não aceitavam o fim dos casamentos. Isso não é novo, né? Mas como é que a gente faz para esses homens aceitarem o fim dos casamentos, né? Tem uma discussão que é tanto uma perspectiva de também educá-los em direitos no que diz respeito às mulheres e também esses homens tratarem questões de como que eu lido com essa ausência, com essa falta dessa mulher na minha vida, né? Tem um sentimento de posse ali que é preciso também ser ouvido e transformado por esses homens, né? E aí é muito trabalho, muito setorial, multiprofissional, sabe? E a gente continuar. A gente já está finalizando, Isabelle, eu queria te ouvir um pouco. A gente falou dessa campanha Feminicídio Zero, que ela tem uma proposta de sair um pouco, de ir para lugares populares, né, para trazer essa discussão para a sociedade. Nesse sentido, você acredita que campanhas que se proponham a sair desse, porque a gente fala tudo muito no âmbito judicial, né? Uhum. E a gente acaba se deparando com esse problema quando ele já é tarde demais, quando essa mulher já foi violentada, quando esse homem já cometeu a violência. E aí eu te pergunto da importância de intervir antes. Como que é esse trabalho? Maravilhoso. Eu acho que é muito nessa lógica, né? Não é uma questão só do judiciário esse problema, né? E eu acho que um trabalho comunitário, né? Fazendo um paralelo um pouco, os agentes de saúde, né? Que a gente tem aí, vão visitar as nossas casas. Acho que era necessário ter uma cultura muito mais de trabalhar em vários lugares pelos quais os homens transitam para fazer esse tipo de discussão, esse tipo de reflexão com eles, né? Então, fazer campanha em bar, né? Fazer campanha no estádio. O futebol no Brasil é, né, por excelência, um lugar de produção de sentido sobre masculinidade, né? E sempre me deixa muito doida que a gente não ainda usou o futebol, ou usou muito aquele dia para falar sobre isso, e não com campanhas mais longas pensando, sei lá, né? É que eu não gosto muito desse tipo de fala, mas homem que é homem não precisa bater nas mulheres, homem que é homem cuida de si, ou enfim. Apesar de eu achar esse homem que é homem muito ruim. Então, já me criticando. Mas tentar usar o futebol como também introdução desse lugar para pensar outras masculinidades e masculinidades que não tenham a violência como base, né? Então, fora o Bahia, né? Salve Bahia, que faz campanhas o ano inteiro, né? E que é criticado pelos próprios, uma parte dos torcedores também, né? Que não aceitam. Eu não conheço times de futebol que têm feito campanhas mais contundentes e feito um trabalho interno também com seus jogadores, os jogadores de base, os meninos, para falar de assédio, para falar também das violências que eles sofrem, né? A gente tem um dado aí que são também meninos sofrendo violência sexual nesses espaços. Então, eu sou louca para trabalhar com futebol, né? Eu gosto muito de futebol, Corinthians, etc., né? Inclusive respeito as meninas, o Corinthians tem uma campanha massa no futebol feminino, mas talvez a gente tenha que fazer campanha com os rapazes, né?
no sentido de usar o futebol como esse instrumento muito potente para a gente transformar masculinidades. Os meninos hoje, eu fui dar uma palestra numa instituição de ensino com 500 meninos e não podiam ver, eu usei uma foto do Neymar e eles ficaram alucinados. O que Neymar significa para essa juventude, né? Que exemplos e repertórios a gente tem que estar ofertando para esses meninos também para associarem a masculinidade a lugares de respeito às mulheres, de co-construção da sociedade, né? E de uma masculinidade que possa se expressar a partir de outros lugares, né? Enfim, algumas ideias. Isabela, muito obrigada por essa conversa, por essas informações. Tenho certeza que vai atingir muita gente. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. É isso. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi o BDF Entrevista e te esperamos numa próxima. Tchau!